Eu estou nesse mercado já há um bom tempo, que já houve uma evolução significativa. Mas o mercado é muito grande, então existe sim um despreparo em boa parte dos advogados, das organizações. Falta essa maturidade que não tem a sociedade. Às vezes um sócio tem, os outros não têm, então cria conflito entre os demais, né? Algum quer trazer novidade, os demais ficam inseguros, ou porque acham besteira, ou porque acham que não funciona, ou porque tem medo, né? Então, assim, isso é um dado. E a gente vem percebendo desde a crise de 2008, que o advogado, os escritórios de maneira geral, eles sofreram os efeitos da crise. Mas em função dessa não conscientização ou dessa falta de informação do que estava acontecendo com o mercado, eles começaram a culpar o cliente, a culpar a OAB. Eles sempre tinham a questão de apontar um dedo para o culpado, porque isso era mais fácil do que se transformar e acompanhar a evolução. E aqueles que não se atentaram não vão sobreviver, vão ficar pelo meio do caminho, porque essas mudanças vêm como um rolo compressor. E a gente já observou outros segmentos que passaram por transformações e aqueles que ficaram refratários às mudanças acabaram ficando pelo caminho, né? A vida mostra isso, né? Olá, doutores, muito bem-vindos a mais um DVCast. E hoje, nosso tema é mais do que especial, até porque nós vamos falar sobre o cenário jurídico em um mundo bunny. Você sabe o que é isso? Eu trouxe um convidado muito especial para debater esse tema aqui junto com a gente. Mário Ezequiel, que está aqui ao meu lado. E Mário, além de ser um profissional extremamente experiente na questão da gestão jurídica, Mário também é expert quando a gente trata de mundo bunny e mundo VUCA. Tudo bom, Mário? Como é que você está? Tudo ótimo, mais uma vez, muito obrigado, Nela, pela oportunidade, parabéns pela iniciativa, parabéns por esse momento de convidar todos nós, não só da área jurídica, não só os advogados, propriamente dito, mas os gestores, as pessoas que estão com esse mercado, a refletir sobre essas mudanças, né, quando a gente fala de gestão. Então, fico muito feliz pelo convite e por participar, poder contribuir aqui, dividir um pouco a minha experiência em relação a esse tema. Então, mais uma vez, obrigado e parabéns pela iniciativa que você tem ofertado ao mercado. Imagina, eu que agradeço a sua participação, sempre uma honra. Mário, fala um pouco da sua experiência para a nossa audiência conhecer um pouco mais de você e saber, de fato, digamos, a profundidade dessa autoridade aqui, inclusive no mercado jurídico. Bom, mais uma vez, obrigado aí pelos comentários. Bom, eu não sou advogado, né? O que eu faço nesse mercado? Eu sou economista. A minha relação com esse mercado tem mais de 20 anos. Eu, durante boa parte, ou seja, estou com quase 40 anos de atividade no mercado, 20 anos, os primeiros 20 anos, eu sempre trabalhei em empresas multinacionais, prestadoras de serviços. E há 20 anos atrás, um pouco mais, em 2000, surgiu a oportunidade de eu ir para um escritório de advocacia para administrar o escritório. Estamos falando em 2000, é um bom tempo atrás, eu fui convidado para administrar o escritório Matos Filho Advogados. E por lá fiquei por mais de 16 anos. Eu fui responsável por toda a parte que não era área jurídica, toda a parte administrativa. Como eu falei, estamos falando há mais de 20 anos, toda essa estrutura era muito rudimentar quando comparado com o que tem hoje. Os escritórios não tinham essa estrutura. O Matos Filho, à época, percebeu a oportunidade de ter uma organização, uma gestão mais empresarial, em função do que o mercado estava passando. Os escritórios cresceram muito na década de 90, em função das privatizações do governo Fernando Henrique, tomaram pesos muito maiores do que tinham e começaram a perceber a importância de ter alguém com experiência em gestão para administrar o escritório. Então, fui para lá, naquela época, por exemplo, o escritório não tinha departamento de recursos humanos, era departamento pessoal, então a oportunidade de criar uma área de recursos humanos, com planejamento de carreira, plano de carreira, avaliação de desempenho, criamos uma universidade corporativa, marketing na época era uma heresia, não se podia falar em marketing na época, a gente criou um departamento de marketing no início dos anos 2000, respeitando o código de ética sempre, mas vendo oportunidades. Hoje, o marketing está presente aí e sempre
respeitando o código de ética, que agora passou por mudanças, informatizando o escritório, planejamento estratégico, enfim, toda aquela parte que envolve gestão, e que até então os escritórios tinham isso comandados e geridos por sócios. Ainda no Matos Filho, antes de 16 anos, eu me envolvi com essa área por ver uma grande oportunidade. Então, dei aula na GV durante 8 a 10 anos aproximadamente sobre gestão do escritório, escrevi um livro, Gestão Eficiente de História e Advocacia, fazendo meu jabá aqui atrás. Me envolvi bastante com essa área. Em 2016, eu saí e montei a Borea, que é uma consultoria para gestão do escritório. Então, há 5 anos, eu estou como gestor com a Borea, ajudando sociedades de advogados na parte de administração, da parte de gestão, muito mais para o lado estratégico. Eu não faço operacional, não é propósito da Borea, é muito mais trabalhar os campos estratégicos. Então, de uma maneira assim, mais resumida, é um pouco o meu histórico de meu envolvimento com a área jurídica, com gestão na área jurídica. Um pouco muito, né? Mas vamos falar desse cenário jurídico, vamos falar do cenário jurídico atual. Vamos usar até início de 2020, se falava em mundo VUCA. Embora a gente até vai entrar um pouco nisso, mas assim, em que contexto, e agora tem se falado bastante nesse mundo BANI, em que contexto houve essa mudança, se é que houve? Eu queria começar com essa discussão, em que mudança, em que contexto você vê essa mudança, e eu queria também o seu entendimento, para a gente começar esse debate, para entender se, de fato, o jurídico, o mercado jurídico, ele realmente tem sentido os efeitos, ou então ele está tão consciente, assim, relacionado a esse mundo BANI ou esse mundo VUCA? Vamos lá, vamos começar, esquentar os motores. Vamos lá. Eu acho que esses acrônimos que existem, você trouxe aí o VUCA, né, e agora o BANI, na minha percepção, não é que um vem substituir o outro. Eu acho que a importância disso, na verdade, isso tem sido utilizado para, de uma certa forma, mostrar a situação em que o mundo está vivendo. Eu acho que ajuda muito isso. O VUCA é um acrônimo que foi criado no final dos anos 80, anos 90, para representar aquela realidade, que era o fim da Guerra Fria. Então, estamos falando que era do Muro de Berlim, final da União Soviética, o mundo passou por uma grande transformação, e aí se criou isso para dizer, tendo uma forma resumida, dar um perfil do momento que se vivia, que era o VUCA, que é de volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, durante um bom tempo, a gente convivia com isso, que ajudava a entender o cenário macroeconômico onde as organizações estavam inseridas. Agora, o ano passado, em 2020, muito em função do que nós estamos vivendo aqui da Covid, a pandemia, se criou um novo acrônimo, o BANI, né, que vem de frágil, ansioso, não linear, incompreensível, né? Assim, o A, o N, o I fica fácil, o B, que na verdade, como a acrônimo é em inglês, né, de brittle, quer dizer frágil, que busca representar esse cenário onde a gente está metido, né? O mundo, como é que o mundo está indo. Então, eu não vejo como, na minha avaliação, na minha percepção, então agora o mundo não é mais VUCA, não é mais volátil. Não, o mundo continua volátil ainda, temos um monte de incertezas, mas o que esse acrônimo busca trazer é que toda essa mudança pela qual o globo está inserido dá uma visão um pouco mais definida, e isso ajuda a gente entender esses cenários, entender essa realidade, ou tentar entender, porque, de fato, não é simples. Enquanto organizações, como é que nós podemos nos preparar? Quando a gente sabe, ou a gente tem uma noção, um pouco mais de conhecimento dos cenários existentes, para onde o mundo encaminha, fica mais fácil, por exemplo, definir estratégia, fica mais fácil a gente se posicionar. Você tem, se não um mapa bem definido, mas você tem algumas orientações. Então, eu vejo essas definições muito mais com essa oportunidade de entender. E aí, quando você fala o mercado jurídico está nisso, é óbvio que está, porque não são vasos comunicantes, não tem como não estar. Né? Quando a gente fala de uma Covid, por exemplo, que é o que mais significativo no último ano, aí, um ano e pouco, todos nós estamos envolvidos. Né? A gente vai poder falar um pouco mais à frente, mas só para dar um exemplo, para quem está nos
assistindo, assim, home office. Veio a pandemia, todo mundo, todas as organizações, aquelas que podiam, obviamente, né, principalmente prestadoras de serviço, entraram em home office, que é um novo modelo de trabalho. E as organizações tiveram que se adequar a isso. Né? Muitos escritórios estavam com dificuldade, não tinham estrutura, não tinham link, não tinham computador, para todo mundo teve que se adequar. Então, não tem como não estar inserido nesse mundo. Né? É óbvio que cada área tem as suas particularidades, e é importante entendê-las. Eu sempre falei isso e tenho muito claro, até porque eu vi, toda vez que eu trazia, estamos falando desses 20 anos, agora já mudou bastante, mas lá atrás eu trazia alguma ferramenta de gestão, alguma coisa, não, o escritório de advocacia é diferente, aqui não funciona. Diferente como são todas as organizações. Tem lá a sua regulamentação específica, que tem que ser respeitada, regida pela OAB, mas banco também é diferente. Banco tem regras do Banco Central, escolas têm regras do MEC e assim por diante. Cada tipo de organização, de segmento, tem a sua regulamentação, as quais devem ser respeitadas, mas as ferramentas de gestão, elas são aplicáveis a todas elas. Né? Então, quando você entende as suas limitações do ponto de vista legal, do ponto de vista de normas, de regulamento, fica mais fácil você utilizar essas regras. Mas está inserido nesse mundo e você não consegue isolar. Só para dar 2 exemplos, e vocês vão ver que no nosso bate-papo eu gosto muito de trazer exemplo, porque exemplo tangibiliza um pouco a fala, não fica naquela coisa muito filosófica. Quando eu fui para a advocacia, por exemplo, não é uma sociedade mercantil, por definição, então não pode emitir duplicatas. Mas eu tenho que cobrar. Então, o mercado como um todo usa isso. Um comércio, algum outro segmento, ele manda para banco o boleto e já manda com uma ordem da seguinte forma: se o cliente não pagar depois de 5 dias, mande para cartório. Se não pagar, é protestado e eu posso pedir a falência. Bom, o escritório de advocacia não pode fazer isso. Ele não pode emitir duplicado. Mas eu tenho que cobrar, eu tenho que receber. Então, portanto, eu tenho que criar alternativas eficientes, eficazes, para que eu possa exercer a cobrança respeitado essas regras. Então, aqui é um exemplo clássico, é o seguinte: eu tenho que entender. Agora, a ferramenta cobrança, eu tenho que utilizá-la para poder receber, eventualmente, aqueles valores que foram faturados, o serviço que foi prestado foi entregue, e na eventualidade de uma inadimplência, eu tenho que usar esse recurso. Então, só para dizer o seguinte: é diferente o mercado jurídico? Mas como banco é diferente, como escolas são diferentes, como comércio é diferente. Agora, não tem como isolar isso. Eu tenho, sim, que entender essas particularidades legais, né, operacionais, do ponto de vista de norma, de procedimentos, mas tenho que entender também, assim, o meandro disso, né, o perfil, né. Advogado é diferente, por exemplo, de uma agência de publicidade, não do ponto de vista só da regulamentação, mas do perfil das pessoas. E não existe certo ou errado, existem características. Então, quando eu entendo isso, quando eu tenho um entendimento maior de como é que a cultura desses escritórios, como é que são o comportamento desse mercado, fica muito mais fácil você trazer a realidade do mundo que a gente vive, ajustando para os escritórios de advocacia ou para o mercado jurídico como um todo. Não só a escritório de advocacia, mas tribunais, enfim, todo aquele meio ambiente que está inserido dentro desse mercado. Eu vou trazer um elemento, talvez, tipo assim, ajude até a clarear o ponto. Porque, assim, a gente tem um cenário dentro do próprio mercado jurídico, a gente sabe que é um mercado extremamente conservador, e essa resistência que você falou, isso não se aplica ao mercado jurídico. Não, isso não vale para a escola de advocacia. Isso eu escuto até hoje, e creio que você também escuta até hoje. Não, isso não vale para a escola de advocacia. A gente sabe que vale. E muitas vezes eu percebo, eu vi isso até quando eu falava de mundo VUCA, falava mais antes, mas assim, a gente vem dando nome às coisas para as pessoas entenderem até as próprias mudanças, né? Existe uma resistência natural por conta desse viés conservador de perceber a importância, digamos assim, de congregar, digamos assim, profissionais de formações diferentes dentro do mesmo ambiente. Você sabe disso. Existe, não estou falando só de hierarquia, mas de fato de evolução para crescimento. E a gente vem percebendo desde a crise de 2008 que o advogado, os escritórios de maneira geral, eles sofreram os efeitos da crise.
Mas em função dessa não conscientização ou dessa falta de informação do que estava acontecendo com o mercado, eles começaram a culpar o cliente, a culpar o AB. E, tipo assim, tudo era. Eles sempre tinham uma. Estou falando no geral, eles sempre tinham a questão de apontar um dedo para o culpado, porque isso era mais fácil do que se transformar e acompanhar a evolução. E a gente percebe isso em pequenos detalhes, em pequenos discursos e narrativas que foram criadas e que, infelizmente, isso é disseminado, inclusive nas redes sociais, para o meu grande espanto, né? E por que eu estou colocando? E, assim, é uma coisa que, é uma prática que, inclusive, eu condeno bastante, do tipo, até fiz um vídeo sobre isso, tem um meme na internet do advogado criticando o comportamento do cliente com relação a ele pesquisar no Google quando tem um problema. O cliente que pesquisa no Google isso, que precisar de uma segunda opinião, procure Yahoo. Ou então, tem um meme criado sobre isso, e isso a gente sabe que é um verdadeiro tiro no pé, porque se ele sabe que o cliente tem esse comportamento, o que o impede de tirar proveito disso para se apropriar dessa tecnologia e fazer parte disso? Dentro da própria gestão, a gente viu uma evolução com relação às metodologias ágeis, a implantação das metodologias ágeis. Por quê? Porque a gente viu que o modelo que a gente aprendeu nos anos 80, que é o modelo tradicional de planejamento estratégico, aplicado no cenário atual, não ia dar a mesma velocidade de respostas que a gente precisava, vamos dizer, desse ponto. Por isso, eu queria que você também colocasse essa questão desse panorama e sua visão com relação digamos assim, a importância desse advogado perceber que essa mudança de fato aconteceu e ela não é de uma forma só imposta, mas da importância de se aceitar, de se abraçar a mudança para querer, de fato, transformar a sua ação no mercado. Então, aqui tem um dado importante, de fato, isso que você traz, essa informação, é uma constatação de boa parte do mercado ainda pensa assim, felizmente, eu acho que vem mudando, mas aí que eu falo, aqui tem um dado importante também da gente, aquilo que eu falei, da gente tentar entender. Então, a história, quando você volta no tempo, né, o advogado tinha aquela postura muito mais passiva dele estar ali e o cliente bater a porta. Então, era o senhor, né? Então, o cliente que se dane, eu estou aqui, para atendê-lo, a concorrência era muito menor, então, portanto, eu podia estar nessa posição. A própria regulamentação da OAB fala, olha, o advogado não pode prospectar, né? Ou a comunicação tem que ser o famoso boca a boca, e assim por diante. E essa postura. O que acontece é o seguinte, a concorrência começou a aumentar. É só olhar a quantidade de advogados que o Brasil tem, e muitos bons. Então, você tem hoje a possibilidade de escolha. O mercado vem mudando e vem exigindo. Então, eu tenho sim que ouvir o cliente. Essa é uma outra coisa importante, que outros mercados, né, comércio, outros tipos de serviços, já percebeu isso há muito tempo. Os advogados e os escritórios ainda têm uma resistência, e o que eu observo é que não perceberam. E aqui fica um ponto, eu acho que tem que ficar atento, porque, sim, o cliente tem que ouvir o cliente. Então, é muito raro, existe, mas é muito raro, por exemplo, pesquisa de satisfação, do escritório fazer uma pesquisa com o cliente, mas uma pesquisa bem feita, não é o sócio bater um papo, até funciona, mas muitas vezes o cliente fica acuado com relação a isso. Às vezes, contratar um instituto de pesquisa, fazer uma pesquisa séria para ouvir como é que o cliente está vendo o serviço dele, para saber aonde a gente pode ajustar, né? Isso aconteceu, para pegar o mercado paralelo, com hotéis, né? Hoje você tem lá o NPS, né, em que você sai do hotel e dá nota. Isso, no meu ver, isso vai chegar para a história de advocacia. As pessoas vão dar nota, as pessoas vão comentar, e se eu não estiver atento a ouvir a opinião, ficar sentado no meu trono, criticando o cliente, provavelmente eu vou ter problema. E a gente já vê isso no Reclame Aqui, né? Tem clientes reclamando de escritórios. E você vai ter cada vez mais acesso a isso. Vou pegar um outro exemplo recente, né? Táxi. O táxi era senhor, estava lá, belo prazer, vem Uber e desbanca isso, onde você dá nota imediatamente, você aceita ou recusa, faz isso.
O cliente consegue fazer isso. Hoje você entra em várias ferramentas, né? Viagem acontece com muita frequência, hotéis. Você vai lá dar nota, critica, e antes de você contratar o serviço, você vai buscar pesquisa para saber se aquilo é certo. E isso é uma tendência. E eu acho que os escritórios têm que estar atentos a observar e ouvir os clientes, né? Ouvir os seus profissionais, entender essa mudança do mercado, o que esses clientes querem, o que eu estou fazendo bem feito e estou agradando, o que não é bem feito, mas de uma maneira mais profissional, de uma maneira mais científica. Por isso que eu falei, o ideal é ter um instituto de pesquisas, alguém que possa organizar, fazer essa pesquisa, para que você tenha um resultado positivo. Eu tive experiência de trabalhar no Instituto de Pesquisa, eu trabalhei 8 anos na Nielsen, é uma empresa de pesquisa de mercado, saí de lá como diretor administrativo e financeiro, então conheço razoavelmente pesquisa. E o que eu observo muitas vezes é que as pessoas fazem pesquisa sem ter conhecimento, vai para lá meia dúzia de pergunta e vai. Isso é um risco. As pessoas fazem esse é um risco, porque a pergunta mal formulada, ela pode induzir respostas que vão dar a você informações que não vão te ajudar, pelo contrário, vão atrapalhar. Então, você precisa saber fazer a pergunta. Muitas vezes, a pergunta direta, ela traz respostas que não são consistentes, né? Eu costumo dar o seguinte exemplo. Talvez, se você perguntar para a maioria das pessoas, você é honesto? A maioria vai responder que é. E aí a pergunta, será que é? Se você quer obter essa informação, você pode cercar isso através de meia dúzia, 10 perguntas para chegar à conclusão. Por exemplo, ao invés de você perguntar honesto, você fala assim, você já furou sinal alguma vez? Você já pagou propina para algum guarda quando foi multado? E aí você cerca, a pessoa vai respondendo, você compila isso e fala, bom, chega na conclusão, aquilo que era 99,9 que falava que é honesto, você vai perceber que não é todo mundo. Então, aqui é um exemplo ridículo, mas é que saber fazer a pergunta ajuda a obter a resposta certa. A resposta certa lhe ajuda a se posicionar. Então, eu sempre falo o seguinte, da mesma forma que eu, Mário, sou como economista, posso fazer um contrato de compra e venda, mas eu não sou advogado. Não vai estar bem feito. Eu provavelmente vou cometer erro. Então, você quer fazer um contrato? Busca um advogado. A recíproca vale para o advogado. Você quer fazer pesquisa? Busca alguém de pesquisa. Você quer fazer marketing? Busca alguém de marketing. Você quer fazer relatórios financeiros? Busca alguém de finanças, né? Da mesma forma que eu tenho, então, que buscar um profissional do direito quando a matéria é advocacia, o advogado tem que entender que, muitas vezes, para ele utilizar melhor as ferramentas, seja de recursos humanos, seja de marketing, seja de finanças, seja de tecnologia, buscar profissionais gabaritados e qualificados que poderão dar isso. Mas, sim, temos cada vez mais que ouvir o mercado, ouvir o cliente, para que eu possa entregar um serviço de qualidade. Alguns escritórios já estão fazendo isso, alguns escritórios estão atentos a isso, e, de novo, acaba tendo uma vantagem competitiva, né? É óbvio, quando você faz uma pesquisa, você pode ouvir aquilo que você não gosta. Que bom, porque é a chance que você tem de corrigir, né? A chance que você tem, eventualmente, de identificar, olha, o meu atendimento não é legal, eu falo que sou disponível, mas não estou tão 100% disponível, então como é que eu posso mudar isso? A hora que eu tenho acesso a informações do que eu estou fazendo não está agradando, é um dado importante para que eu possa corrigir. E aqui, só para concluir, para não me estender, eu falo muito, eu me empolgo, mas só para concluir esse tema, quando você faz uma pesquisa, que é importante também, é ouvir e acatar. A pior coisa que tem é você fazer uma pesquisa, ouvir, beleza, obrigado, vira a página e não faz nada. Porque da próxima vez que você for pesquisar, ninguém vai acreditar. Então, se alguém apontou alguma coisa, você tem que mudar. Se alguém fala, por exemplo, que isso não funciona, ou isso é falho, eu tenho que tomar iniciativas, atitude para corrigir, demonstrar que eu ouvi, entendi e mudei, né? Porque fazer pesquisa, isso é comum, onde é mais frequente é pesquisas de clima, né? Você faz interno para ouvir os profissionais. E aí o profissional reclama de uma série de coisas. E aí o escritório, a empresa não faz nada. Aí o ano seguinte faz outra. Terceiro ano, ninguém mais acredita. Fala, estou falando um tempão que isso aqui não funciona, eles não mudam. Então, fazer pesquisa é importante. Quando eu falo pesquisa, ouvir o cliente, né? Ouvir o cliente é importante, mas tão importante quanto ouvir é mudar aqueles pontos que foram identificados como deficiente ou como falha ou que poderiam ser melhorados.
Perfeito. Você acredita agora que os escritórios, e até vamos falar do mercado no geral, está maduro para acompanhar essas mudanças? A gente está falando de maturidade. Por que eu estou colocando isso? Porque ainda, você falou que nos anos 90, marketing jurídico é um sacrilégio. E eu ainda percebo que gestão jurídica, para a maioria dos escritórios e advogados, ainda é, não vou dizer que é sacrilégio, mas ainda é mito. Algo inalcançável, mesmo tendo faculdades, digamos assim, vamos falar faculdades de administração, de economia e até de comunicação que datam de mais de 100 anos no Brasil e que são aplicadas, digamos assim, nas grandes organizações mundiais. Por isso que eu estou perguntando, você acha que o mercado está maduro? Já está preparado para receber e, digamos assim, e abraçar essas mudanças? Bom, é o seguinte, eu acho que maduro nunca está. E aí vale para tudo. É óbvio que o mercado jurídico, talvez, quando a gente fala em gestão, está um pouco mais longe do que outros segmentos, e já identificaram isso como a gestão como um fator positivo para ajudar na prestação de serviço, né? Eu vejo outros segmentos mais avançados, mais atentos a isso. Eu acho, sim, que o mercado jurídico evoluiu, uma série de coisas que eram absurdas há um tempo atrás, hoje não são mais, por boa parte do escritório. É óbvio que ainda existe resistência, mas ainda falta maturidade para esse segmento. Mas eu diria o seguinte, no mercado, já que o tema era a BANI, né, esse momento que a gente está vivendo de frágil, de ansioso, não linear, incompreensível, mais imaturos estão os mercados. Porque toda vez que você tem uma mudança gigantesca, toda aquela maturidade que você construiu, muitas vezes ela não se aplica mais. Pois é. E você vai ter que se adequar a isso. Então, toda vez que você tem uma grande mudança em cenários macroeconômicos, vale para todas as organizações, aquela maturidade que foi construída, de uma certa forma, se perde. Eu tenho que, de novo, me ajustar e me adequar. É bem verdade que, filosoficamente, se eu estou atento a isso, eu vou ser mais rápido para ver o seguinte, o que eu preciso fazer, ao invés de ficar negando, né? Eu acho assim, a imaturidade, muitas vezes, traz um viés de ser refratário. Aquela, o mercado jurídico é diferente, isso não funciona. Então, portanto, eu não acredito nessas mudanças, ou melhor, não acredito que essas mudanças irão impactar o meu segmento e não faço nada, né? Ou eu fico, muitas vezes, não aceitando isso. Então, isso traz um atraso, isso traz um retardo. Eu vejo, sim, evolução. Quando eu olho os últimos 20 anos, eu estou dando como exemplo 20 anos, que é onde eu estou mergulhado, e podendo falar um pouco mais, mas talvez se a gente voltar no tempo, mais tempo, a gente vai observar isso. Então, para responder essa pergunta, eu acho, sim, que falta maturidade. Agora, toda vez que você tem essas mudanças, eu acho que isso gera mais, você equaliza mais. Porque é o seguinte, quando o mercado está definido, aqueles que já criaram uma distância, porque se desenvolveram evoluindo, tem uma diferença muito grande. Quando você tem mudanças disruptivas, você zera essa mudança, porque é tudo muito novo. É novo, inclusive, para aqueles outros. Tudo aquilo que foi construído se perde. Agora eu tenho que usar outras ferramentas, agora eu tenho que usar outros recursos, o cliente é diferente, as gerações são diferentes, as tecnologias são diferentes, eu vou ter que me adaptar. Portanto, eu vejo como uma vantagem muito grande, porque você diminui essa diferença. Aquilo alcançado se perde e você tem a chance, principalmente dos menores, daqueles que estavam um pouco mais longe sobre esse aspecto de gestão, de agora tirar esse atraso, porque é quase como se todo mundo estivesse na mesma linha, né, na mesma base. Não é a mesma coisa, é verdade, porque instituições mais ricas, com maior poder aquisitivo, têm uma vantagem de investimento maior, enfim, aqueles que estavam atentos a isso. Mas para esse mundo que a gente vive hoje, nós estamos vendo que não é mais significativo, muitas vezes, essas vantagens. Para outros segmentos, e vale para o escritório também. É só a gente olhar, eu não estou com os dados aqui, mas só a gente olhar, por exemplo, as 10 maiores empresas da Bolsa de Valores de Nova York hoje, você voltar 20 anos, aquelas que elas não estão mais. Então, teoricamente, fosse que eles estão vantagem, você tem lá empresas centenárias com bilhões, e aí começa a aparecer um monte de startup e derruba essas empresas. Muitas deixaram de existir, outras existem, mas não estão mais
tão valorizadas quanto estão essas novas. Isso vale para outro segmento. Então, o pequeno advogado, aquele advogado pequeno, não tenho vantagem de competir com grandes escritórios. É lógico que tem. É só você ficar atento, oferecer alternativas e soluções, e hoje os recursos tecnológicos ajudam muito isso, e a gente está vendo, eu tenho clientes razoavelmente pequenos e competindo de igual para igual nesse mercado. Então, de novo, esse estreitamento abre oportunidade para os menores. O mercado como um todo tem nos demonstrado isso, eu dei o exemplo da Bolsa de Nova York, mas isso vale para outros segmentos, onde você vê que a empresa de fundo de quintal, aquele pequenininho, vem e derruba o grande que tinha uma vantagem gigantesca. Por quê? Porque você teve mudanças disruptivas e você zera, é quase como colocar todo mundo na base zero. A gente sai do zero. Então, aí aquele que for mais competente, não só na sua esfera, ou seja, no caso do advogado, não só no direito, isso é pressuposto, mas isso não é suficiente. Eu costumo falar, ser um bom advogado, tecnicamente bom, é pressuposto. Se você não tiver capacidade técnica, você vai estar fora desse mercado competitivo, mas não é suficiente. Se você não tiver uma boa gestão, você vai quebrar do mesmo jeito. Eu já vi excelentes advogados, tecnicamente muito bons, quebrarem. Por quê? Pela incapacidade de ter uma boa gestão. Coisa simples. Tecnicamente eu sou bom, só que eu esqueço de faturar, faturo, esqueço de cobrar, não tenho uma gestão boa dos meus profissionais, acabo tendo turnover alto, perdendo profissional, eu não consigo administrar, mesmo eu sendo um excelente advogado, eu não consigo me manter no mercado. Verdade. Então, ser um excelente advogado é pressuposto, não tem como, mas não o suficiente. Você precisa, sim, se adaptar e utilizar, entender esse cenário que a gente está vivendo e utilizar ferramentas de gestão para ter sucesso. Você estava falando e veio algumas insights assim na minha cabeça, que assim, em um mercado que a vantagem financeira, ela não é mais, digamos assim, determinante para o futuro de um escritório ou mesmo de qualquer organização, eu percebo que, digamos assim, acesso à tecnologia é fundamental, criatividade, pensamento estratégico mais ainda, e eu, mais ainda, Mário, algo que talvez isso passe batido e as pessoas precisam prestar mais atenção, é o foco no cliente, o foco no comportamento do cliente, no que ele mais precisa naquele momento. E aí eu tenho que sair do meu pedestal, eu realmente tenho que sair e preciso ir ao mercado, ir à minha linha de frente, entender o que de fato essas pessoas estão necessitando agora. Por que eu estou colocando isso? Porque eu vi muitos advogados, advogados escritórios de diversos portes, no início da pandemia, acreditando que bastava enviar uma mensagem no WhatsApp para o cliente, dizendo assim, olha, qualquer dúvida eu estou aqui, que o cliente ia se mexer. Que ia se mexer no sentido de contratar, e não perceberam que aquele momento era o momento de estar mais próximo do cliente para acompanhar a sua dor, para acompanhar o dia a dia dele. E tipo assim, se eu já mandei isso para o WhatsApp, já é suficiente. Não, não é suficiente. Esse pensamento ingênuo que a gente fala da não profissionalização, do não olhar, do ignorar o outro, do ignorar a dor do outro. Eu estou sentindo minha dor, mas essa dor não é só sua. Essa dor é de todos. E ela atinge pessoas diferentes em mercados diferentes. E quando você traz o tema, o ponto da criatividade, inovação, que a gente tem ouvido falar muito, e é uma demanda cada vez mais de ser inovativo, ser criativo, achar soluções diferenciadas para que eu possa me destacar nesse mercado. E quando você vai para um mercado mais conservador, que é o mercado do advogado, e aqui, de novo, não é nenhuma crítica, é uma constatação, e é isso mesmo. Mário, se eu busco um advogado, eu não quero que para ele fazer o contrato, eu não quero que tenha nenhum erro. Então, ele está atento a não cometer erros, a ficar atento a isso. E é isso que eu espero. Mas precisa entender o seguinte, para eu inovar, para eu criar, eu preciso ter tolerâncias a erros. É só a gente olhar para todas as inovações, antes de chegar naquele modelo final de sucesso, houve uma série de tentativas e erros. Houve uma série de cabeçadas que foram dadas. Você pega as empresas mais inovadoras, né? Tem lá um monte de projetos que fez água. Então, se eu quero inovar, se eu quero ser diferente, se eu quero ser criativo, o primeiro ponto eu falo para o advogado, eu falo para o sócio, tem que ter tolerância a erros. É óbvio, tomando os cuidados para que aquele erro não coloque em prejuízo à sociedade, o cliente. Mas ter tolerância
tentou, não deu certo, corrige. Fala, vamos aprender com startup, errou, corrige rápido. Mas eu preciso, se eu não fizer isso, eu não vou ser inovador. Né? E quando você traz esse ponto de que, às vezes, mandei um e-mail, mandei um WhatsApp, é aquela postura muito mais que ainda é o primeiro passo do sair do passivo, tentando ser um pouco proativo, mas aquele proativo meia boca, que antigamente eu não fazia nada. Eu só abria meu escritório, comunicava e esperava o cliente vir. Então, agora eu vou comunicar, eu vou atrás, mas também eu mando e não faço atrás. O advogado, durante muito tempo e ainda, ele procura falar com outro advogado. Era assim, por exemplo, os folders. Se você pegar aqueles folders antigos, na verdade, a linguagem era para um outro advogado. Pô, mas o meu cliente não necessariamente tinha um advogado, às vezes é um empresário, é uma pessoa que não tem conhecimento, eu tenho que falar com ele, eu tenho que usar a linguagem dele. Já há um bom tempo isso vem mudando, agora estamos falando até em visual law, ou seja, você utilizar recursos mais visuais para aquelas pessoas que não são da área do direito entender o que você quer falar. Então, eu entender o meu interlocutor e me colocar na posição dele. E aí buscar o cliente é o que você falou, eu tenho que estar no cliente, eu tenho que entender o negócio. Eu sempre falo assim, quando eu vou procurar um cliente, eu vou procurar um prospect, um cliente potencial, chegar nesse cliente com um folder embaixo do braço e aquele discurso tradicional, olha, eu sou um escritório desse tamanho, eu atuo na prática tal, 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 todo mundo faz isso, o que vai acontecer? Vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Você tem que entender o cliente e tentar chegar com uma solução para ele. Né? Se você sabe, hoje você tem acesso a uma série de informações. Vou lá, se o cara tem algum problema, se ele saiu na mídia alguma coisa e você tem a capacidade de resolver, você vai lá dizendo o seguinte, eu observei isso, eu vi isso, eu já atuei, eu tenho cases para contar para você, olha, aconteceu isso, 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 e eu acho que eu tenho a solução para você. Quando você faz esse approach, eu costumo dizer o seguinte, com certeza esse próximo, no mínimo, vai pedir uma proposta para você. Agora, quando você chegar lá só para falar de você, eu sou isso, eu sou aquilo, eu atuo na prática tal, esquecendo o cliente, hoje não, eu tenho que olhar o que o meu cliente faz, aonde são as dores dele, quais são os problemas e como eu posso ajudá-lo. Ele tem que ver em mim, ele tem que entender em mim alguém que pode ser útil a ele. Alguém que tem uma solução, uma alternativa, né, para eventuais problemas dele. Agora, isso dá trabalho. Isso, na verdade, tem uma pesquisa de eu pesquisar o meu cliente, ou aquele próximo, pesquisa que segmento que ele está. Né? Então, agora, se eu atuo, por exemplo, num determinado segmento, fica mais fácil. Dá um exemplo aqui. Eu atuo no segmento automobilístico. Eu atendo uma montadora, ou uma autopé, uma fornecedora de peças. Agora, o mercado é o mesmo. Eu sou da área tributária. Eu sei quais são os problemas que tem nessa área. Eu sei aonde estão os pontos que são fiscalizados. Eu sei aonde estão as maiores oportunidades, como utilizar melhor, ajustar a sociedade para que eu possa me adequar à legislação tributária. Sabedor disso, a hora que eu entendo que eu vou para, digamos, outras empresas desse mesmo segmento, eu tenho que ofertar, eu tenho que oferecer. Olha, eu sei esse tipo de incidência aqui costuma acontecer isso, fiscalização acontece aqui, e a alternativa que a gente tem, o caminho para a gente ter isso, sempre legal, obviamente, para iniciar um pressuposto, entender esse caminho. É diferente, de novo, de eu falar de mim, de olhar para o meu umbigo e falar, eu sou assim, eu sou tal, eu sou aquilo. Não. Entenda o seu cliente, ou seu prospect, veja, descubra onde estão as dores deles e, mais do que isso, como eu posso ajudá-lo. Que tipo de contribuição, enquanto escritório advogado, eu posso dar para ele. E aí, para trazer o tema nosso, a Albany, que a gente está vivendo isso, hoje, tudo isso tem muito mais, as pessoas têm muito mais acesso, né? Que você falou, dá um Google, vai lá e pesquisa e faz isso. E não adianta ir contra, não adianta reclamar, porque isso é um dado de realidade, isso está aqui e as pessoas vão continuar fazendo isso. Então, como que você falou no começo, como é que eu posso utilizar esses recursos em benefício próprio? Como é que eu posso ter benefícios no sentido de, em vez de ele pisar o Google, ele pode pesquisar a mim. E ele pode usar, por exemplo, ferramentas tecnológicas hoje disponíveis para acessar, né, de perguntas e respostas, uma série de coisas que o mercado hoje já tem disponível, que eu posso, digamos, abrir frentes, abrir portas. Então, o primeiro ponto é entender que essas mudanças, esse mercado, todos nós estamos inseridos, inclusive história de advocacia, tem uma série de oportunidades e como eu posso aproveitá-las. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que talvez quem vai me ouvir aqui e já ouviu antes, já ouviu isso, porque eu repito, porque eu acredito. Ao invés, eu falo muito isso para sócios.
Ao invés de você usar o seu tempo, recursos financeiros, recursos de pessoas, sendo refratário às mudanças, utilize o mesmo recurso financeiro, o mesmo recurso de tempo de pessoas para tentar entender como eu posso tirar proveito dessas mudanças. Porque elas vieram e vão ficar. Elas estão aí para, da mesma forma que a reforma industrial, revolução industrial lá atrás, as pessoas saíram quebrando máquinas, falam, por favor, não quebrem os computadores. Né? Isso não vai mudar a sua realidade. Entenda e veja como você pode tirar proveito. Porque alguém vai tirar, a verdade é essa, alguém vai aproveitar isso. E aqueles que estiverem mais atentos, disponíveis a observar e se dedicar a isso, terão vantagens competitivas. Eu amei, perfeito. Eu quero fazer duas reflexões aqui, que compõem dentro do que você falou, dentro de um cenário otimista e pessimista diante da realidade. Infelizmente, você ainda encontra muitos escritórios que botaram um véu, advogados, botaram um véu nos olhos e acreditam de tudo que a gente está conversando aqui agora, que é modinha. A gente sabe disso. Infelizmente, é outra constatação. Né? A gente sabe que tem algumas pessoas visionárias, e uma coisa que eu também falo muito é que a sua medida de crescimento, a medida de crescimento de um escritório, de uma advocacia, está relacionada à visão desse empreendedor. Se ele tem uma visão ampla para frente, ele consegue crescer, mas se a visão dele é limitada, a visão dele, o alcance dessa visão é o limite desse crescimento. Por isso que eu queria introduzir dessa maneira para a gente falar um pouco sobre tendência. Como é que a gente pode vislumbrar essas mudanças dentro de um cenário pessimista e otimista, tendo o cenário Bunny como referência? Então, vamos lá. Eu vou tentar, de uma certa forma, aqui, até trazer alguns exemplos, e eu não sei o quanto das pessoas que estão nos vendo entendem ou conheciam já o termo Bunny e qual é a sua implicação. Então, vou falar um pouco rapidamente sobre ele, depois eu trago para isso. Né? Quer dizer, o frágil vem mostrar a fragilidade em que nós estamos vivendo. E o exemplo que eu sempre dou foi a Covid. Para mim, é o exemplo de mais fragilidade. Ou seja, vem um vírus e afeta o mundo, todo mundo, muda as relações, as organizações, e ninguém sabe o que fazer. Governos milionários, você pega as maiores potências do mundo, dando cabeçada. Isso mostra a fragilidade desse mundo. Isso é um exemplo clássico do mundo. Ninguém sabendo, faz lockdown, não faz lockdown, fecha, abre. A gente viveu isso na Itália, viveu isso na Inglaterra, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, aqui nem se fale. Mas, enfim, isso mostra o quão frágil é o mundo que a gente está. Vamos dar um exemplo para a área jurídica, né? o que a gente presencia um pouco em relação a isso. Recentemente, nós tivemos, por exemplo, hackers invadindo tribunais aí. E aí, assim, do dia para a noite, acesso, o que eu faço? Isso mostra a fragilidade que a gente está inserido e a gente tem que conviver com isso. Né? Quando a gente vai para o ar de ansiedade, de ansioso, nós estamos cada vez mais ansiosos. Essa geração é cada vez mais ansiosa, as gerações mais modernas, mais jovens, e nós também mais velhos, no meu caso, né? Você acaba criando uma ansiedade. E o que é importante entender, não é só eu que sou ansioso, é o meu profissional, é o meu cliente. O cliente está ansioso, eu preciso entender. Eu fico ansioso quando eu quero uma resposta imediata e fico irritado, e me irrito quando o cliente faz isso comigo. Se eu estou ansioso porque eu liguei, ninguém me atende, eu respondo, a hora que ele fica ansioso com isso também, eu tenho que entender que ele também tem um problema, e eu, como prestador de serviço, tenho que fazer isso. Eu costumo usar um exemplo em que é pessoal meu, mas que traduz um pouco esse dado de como é que isso muda no tempo. E essa relação de ansiedade, ela vem mudando no tempo. Eu estou com 60 anos e eu sou do interior, eu sou de uma cidade no interior de São Paulo, chamada Jaboticabal, que fica perto de Ribeirão Preto. Eu fiquei lá até terminar o colegial e vim para São Paulo fazer faculdade. E quando estava lá, eu tinha uma namorada aqui em São Paulo e eu me correspondia com ela por carta. Eu costumo brincar com a geração mais nova, não sei se sabe o que é isso, carta, você escrevia à mão no papel, fechava, botava um selo, eu colocava um perfume para quando ela sentisse, já recebesse a carta, sentisse o meu cheiro e ficasse com saudade de mim, e colocava essa carta no correio. Essa carta demorava aproximadamente 3 dias para chegar de Jaboticabal até aqui em São Paulo. Experiência do cliente, né? Você já estava pensando na experiência do cliente.
Então, falando isso há mais de 40 anos atrás. E o que acontece? Eu mandava a carta e, como bom garoto do interior, adolescente, ia brincar. Ia jogar bola na rua, jogar bete, taco, alguns chamam taco, andar de carrinho de rolimã. Essa carta demorava uns 3 dias para chegar, até ela ler, responder, mais uns 3 dias para chegar em Jabuticabal de volta. Portanto, eu só ia ficar preocupado se eu não tivesse resposta depois de uma semana. Durante uma semana eu estava relaxado. O que acontece hoje? Cada um manda um WhatsApp para o namorado e para a namorada, para o esposo e para a esposa. O tique ficou azul, deu 2 segundos, não respondeu, estressa. O que você estava fazendo, aonde estava fazendo? Então, veja, o meu era uma semana para esperar. E eu estava tranquilo. Não era só eu, a minha geração. Hoje, questões de segundo. E eu vi recentemente um outro exemplo que acho que retrata bem a ansiedade, é o seguinte, essa nova ferramenta do WhatsApp que acelera você ouvir. Isso que é mais ansioso que isso, não ter mais paciência para ouvir uma mensagem de voz no tempo normal. Eu preciso dobrar o e-mail 2 vezes para acelerar. Isso mostra a ansiedade do mundo que a gente vive. Então, entender isso é fundamental para que a gente possa conviver. O não linear, né, as relações, não existe mais fórmula de bolo, não existe mais checklist, as coisas acontecem de maneira completamente fora da linearidade. E aqui vou trazer um outro exemplo, né? De novo, eu sempre gosto de exemplos. Vamos para a parte de compositor. Antigamente, para você ser um grande cantor, ser famoso, pegar o Roberto Carlos, você tinha que primeiro ir numa gravadora, convencer a gravar um disco, fazer, aí gravava um compacto simples. Os mais novos não vão saber, um disco de vinil que tinha uma música de cada lado, depois um pouco mais um compacto duplo, depois um long play, e aí você atingia o sucesso. Isso levava anos. Você tinha que ter competência, qualidade, ter sorte, ter que ir atrás de fazer isso. Hoje, o que acontece? Você grava no quintal da sua casa uma música, põe no YouTube, no dia seguinte tem milhões de pessoas e você está famoso do dia para a noite. Isso mostra uma não linearidade. Não existe mais caminho certo para o sucesso. Eu posso ter várias alternativas, não existe mais forma de bolo. E o incompreensível, né? A gente tem cada vez mais dificuldades de entender isso, né? Inteligência artificial vindo aí, algumas coisas acontecendo, você já tem alguns países, um país em particular, tentando ter fórmulas, algoritmo para fazer juiz, robô, né, para decisões de pequenas causas, se isso vai vingar ou não. Então, o primeiro ponto é isso, e aquilo que você falou do modismo. As pessoas do modismo, elas se apegam, muitas vezes, a fórmulas que foram apresentadas que não deram certo. E existem inúmeras. E, de novo, várias inovações não vão dar certo. Tudo que a gente está vendo, nem tudo vai vingar. Nem tudo vai ser solução. Algumas vão ficar pelo meio do caminho, mas outras tantas vão dar certo. O pessimista, aquele cara que é negacionista, ele sempre se apega àquilo que eu falei, vai ser modismo, não ia dar certo. Vou dar um outro exemplo aqui. O famoso óculos da Google, que a Google lançou, eram óculos com realidade aumentada, que você andava na rua, e aí tinha uma biblioteca, uma livraria perto, e ele falava, olha, aquele livro que você está procurando tem ali ao preço tal. Esse foi um investimento gigantesco, esse óculos não deu certo. Ele é usado hoje, mas mais para empresas de logística. Foi um investimento gigantesco de milhões, eu acho que chegou na casa do US$ 1 bilhão, que deu certo. Agora, dizer que a Google não tem soluções criativas, vamos lá. Então, tem inúmeras que não deram certo, os negacionistas, aqueles que falam que é modismo, se apegam a essas, e hoje, muitas que nós estamos vendo na área jurídica, de inteligência artificial, tem coisas que não vão dar certo, que não vão vingar, mas tem outras que vão dar certo sim. Da mesma forma como eu ouvi lá atrás, há um tempo atrás, que peticionamento eletrônico não funcionava, aqueles mais conservadores, não, isso é absurdo, isso não vai funcionar. Audiência virtual. Audiência virtual mais recente, né? Não, isso não funciona, jamais eu vou aceitar isso. Está aí. E o que é pior, hein? Eu tenho ouvido de muitos que estão adorando desembargadores, que não querem voltar para o presencial, estão adorando isso, né? Então, veja o seguinte, primeiro ponto é não desacredite. Eu sou muito otimista em relação a isso. Eu tenho que dizer o seguinte, olha, é verdade que de tudo isso que a gente ouve, talvez não, com certeza, muito não vão dar certo. Não vão vingar, mas outras vão. Então, não ser refratário significa isso. Então, o cenário otimista que eu vejo o mercado está criando uma série de oportunidades gigantescas. São inúmeras possibilidades, né? O que
é mais pessimista. Eu acho que, obviamente, a gente está passando por uma crise, né? A própria fato da Covid é algo que impactou o mundo e está impactando. A gente ainda não tem a solução, graças a Deus está evoluindo, mas a gente não tem aí, estão aparecendo, às vezes, novas cepas, novas complicações, e isso desencadeia em uma série de outros fatores. Mas eu costumo dizer assim, para o advogado, em geral, né, a gente falou que o advogado é conservador, né, ele é mais refratário às mudanças. E eu costumo brincar com os sócios, com os advogados, que eu falo, vocês, advogados, deveriam ser aqueles que mais amam mudanças. Vocês, ao invés de serem refratários a elas, de negarem e não gostar de mudanças, vocês talvez sejam uma das áreas mais beneficiadas com mudança. E eu devo explicar de que forma. Toda mudança, toda vez que eu tenho algo novo, uma inovação, isso demanda uma regulamentação, ou uma lei, ou uma norma, né, ou um regulamento. Quem é que faz isso? Quando eu faço isso, eu abro 3 frentes de oportunidade para advogado. A primeira delas é o advocacy, aquela de ajudar o legislador a fazer a lei. Quando a gente fala em blockchain, vai ter que vir uma legislação para isso. Quando a gente fala de comércio eletrônico, tivemos que ajustar o comércio eletrônico. LGPD está... Oi? LGPD agora. LGPD está aí. Então, quando eu tenho uma novidade, uma inovação, eu abro a primeira oportunidade para o advogado, que é ajudar o legislador, ajudar a fazer a lei, a fazer a norma, a fazer a regra. Isso é oportunidade, isso é trabalho. Segunda oportunidade, para o advogado consultivo. Feito a regra, feito a norma, como ajudar a sociedade, as organizações, a se adequar a elas. Pegar o exemplo que você deu da LGPD. Como é que eu uso, como é que eu auxilio a sociedade? Isso é oportunidade para advogado. Terceiro, contencioso. Vão ter aqueles que não vão tomar o cuidado, que vão utilizar equivocadamente essa nova regra, não vão se aproveitar e vão sofrer sanções. E vão precisar de um advogado para defendê-lo. Então, para cada mudança, para cada inovação, que vão demandar leis, normas, regulamentos, e eu preciso de advogado para ajudar a normatizar, para ajudar a sociedade, depois de normatizado, de feito a lei, a se adequar a ela, e terceiro, no contencioso, aqueles que não se ajustarem a essas normas, oportunidade para advogado. Então, advogado, vocês deveriam amar mudanças, ao invés de serem refratários a elas. Mas é curioso, porque não é que eles não gostem, eles gostam das mudanças, mas eles não gostam de mudar. Entende? A mudança está no outro, não em si próprio. E a mudança gera inquietação, a mudança também gera, digamos assim, a necessidade de, poxa, eu também preciso me transformar. É mais fácil eu tentar transformar o outro do que buscar a transformação em mim próprio. Esse é um comportamento, em geral, do humano, né? As pessoas não gostam, com raríssimas exceções, mas, em geral, as pessoas não gostam de sair da zona de conforto, né? E aí aí não é só para advogado, vale para todo mundo. Eu tenho lá, já estou estabelecido com uma forma de fazer, com status quo adquirido, eu não gosto de mudar, porque essa mudança pode implicar, muitas vezes, em perda, né? E o ser humano não gosta, isso dá trabalho, isso faz, muitas vezes, que eu tenho que aprender algumas outras coisas. E no mercado jurídico é um pouco mais, porque o perfil do advogado, aquilo que eu falei, ele é mais conservador. E, de novo, não é uma crítica, né? Não é um juízo de valor, é uma característica, né? Eu, quando busco advogado, aquilo que eu falei, eu busco alguém que não me ofereça risco. Agora, eu tenho que entender que eu estou inserido no mundo, no mercado, que isso faz parte, e cada vez mais isso está presente. As mudanças, nós estamos vivenciando um momento, nunca antes na história da humanidade, a gente passou por mudanças tão rápidas e tão significativas, né? Haja vista com relação às gerações. Hoje, você tem no mesmo escritório, você pode ter no mesmo escritório 4 gerações distintas de profissionais e com mudanças significativas. Você pode ter lá o Baby Boomers, você pode ter a geração X, Y, milênios, são gerações diferentes, com comportamentos diferentes. Isso não tinha antes. Eu falo assim, a geração do meu avô para o do meu pai teve pouca mudança. Do meu pai para a minha geração teve um pouco de mudança. Agora, hoje não, eu convivo, nós convivemos com isso. Então, o primeiro ponto é entender, isso é um dado, isso é um fato, isso está presente. E tentar tirar proveito disso. Por mais chato que seja, às vezes, aquela coisa de sair da zona de conforto. Agora, se eu olhar, aí depende da lente que eu uso, né? Porque se eu olhar essas mudanças como oportunidades, como algo que vai poder propiciar o meu crescimento profissional,
o meu crescimento intelectual, o crescimento da minha organização, se eu consigo usar essa lente para ver isso, eu me motivo, né? Eu tenho que olhar com essa lente mais otimista, mais positiva, porque aí fica mais fácil aceitar e ajustar. Se essa lente não foi possível, vai um outro recado. Se você não fizer isso, o mundo não vai ficar te esperando. Ele vai continuar mudando. E, Eu, portanto, você vai ficar para trás. só para a gente concluir, Mário, você acredita que para aproveitar as oportunidades bastam a lente ou algo mais? O que é necessário para a gente abraçar e aproveitar essas oportunidades de mudança vamos dizer, que esse mundo, que o Bunny, que o VUCA estão trazendo? Olha, o primeiro passo, eu acho, é a gente entender que isso está presente, que isso está aí e isso acontece. Enquanto eu for negar isso, simplesmente negar, eu não vou fazer movimento. Então, eu vou estar fora. Então, o primeiro passo. Agora, eu acreditar não significa que eu vá conseguir. Então, muitas vezes eu vou precisar de apoio. Às vezes, até apoio para atender. Se eu sou extremamente, aqueles profissionais que são extremamente conservadores e que têm uma tendência muito forte em não mudar, às vezes buscar pessoas que possam ajudar nisso. Seja eu, uma terapia, um coaching, alguma coisa que possa me flexibilizar um pouco mais, tornar uma pessoa mais maleável, mais flexível. Isso não é fácil, isso é comportamento. Isso é cultura, muitas vezes, de uma organização. Você não muda isso por decreto. Amanhã eu vou ser criativo. A partir de amanhã, agora, eu vou aceitar as mudanças. Não é assim que a coisa funciona, principalmente dependendo da idade que se tem. Agora, eu posso e devo, sim, buscar. E aí, esses recursos em todas as esferas. Eu posso usar, como eu falei, na área de recursos humanos, um coach para me ajudar a isso. Né? Se eu sei que são ferramentas tecnológicas que estão vindo e que vão mudar, eu dei o exemplo de Visual Law, mas Smart Contract, enfim, uma série de ferramentas tecnológicas, robôs, inteligência artificial, vou buscar alguém de TI, especializado na área jurídica, para trazer para mim soluções alternativas e me ajudar. Eu não sou o dono da verdade, eu conheço a lei, eu conheço a lei, mas eu não conheço as outras. Né? Quando eu falo em recursos humanos, também vou buscar profissionais de recursos humanos para entender essas gerações. Né? Eu estou usando agora, por exemplo, home office, e estamos aprendendo com isso. Eu costumo usar também a seguinte expressão: nós estamos vivendo em beta. O que é viver em beta? Beta é em desenvolvimento. Né? Quando um software está em beta, ele está em desenvolvimento. Hoje não dá mais para eu formatar tudo, testar e colocar no ar. Eu coloco no ar e vou aprendendo, vou errando e vou aceitando. Eu estou em desenvolvimento. O próprio Facebook lança uma nova versão e vai corrigindo os bugs à medida que vai identificando. E isso é assim. Exemplo do nosso mundo, home office. Ninguém, ou poucos, estavam 100% preparados. Do dia para a noite, e eu falo não só preparado do ponto de vista tecnológico. Eu falo, como é que eu vou gerir equipe à distância? Grandes organizações. Cultura, como é que eu vou preservar a cultura à distância? Exatamente. Isso está sendo um aprendizado. Tentativa e erro. Né? Alguns escritórios, quando definiu, que eu falei, não, quando veio o home office, eu só falei, agora para eu organizar, eu faço uma reunião com a minha equipe, todo dia, 15 minutos, para ver a agenda do dia. No final do dia, eu faço outra reunião com todo mundo, para ver como é que foi o dia. E aí não funcionou isso, aí muda. Você vai ajustando. Hoje, passado um ano e pouco, você já começa a ter pesquisas de algumas organizações mostrando o que funcionou, o que não funcionou, alguns problemas do home office que gera estresse em algumas situações, gera tensão. Então, tudo isso nós vamos aprendendo. O que é importante é o seguinte, eu buscar pessoas que possam me ajudar. Dei o exemplo de TI, dei o exemplo de recursos humanos. Marketing, idem. Como é que eu posso me posicionar? Como é que eu posso me relacionar com o mercado do meu interesse? Que ferramentas eu devo utilizar? Qual é a forma adequada? Ter alguém que possa auxiliá-lo? Idem. Estratégia. Desenvolver uma estratégia para a sua sociedade diante desse cenário, diante desse mercado. Aonde estão as oportunidades em que eu possa aproveitá-las? Né? Onde estão as ameaças, para usar um pouco de SWOT aqui, que é uma metodologia clássica, e eu devo evitar, né, do cenário. Então, veja, buscar, primeiro ponto para que eu ajuste a lente, dificilmente alguém vai conseguir fazer isso sozinho. Nós precisamos... Ou ter todas as respostas, que também ter todas as respostas. Então, o também primeiro ponto é entender e aceitar isso. Feito isso, buscar auxílio para que possa ajudá-lo a encontrar os caminhos. Eu acho que é por aí que existem as possibilidades e oportunidades para esse mercado. Perfeito. Mário, quero lhe agradecer
por essa participação no nosso ADVCast. Agradecer também a você, advogado, que está nos acompanhando. Só para lembrar que o ADVCast vai ao ar no YouTube aos sábados, e na segunda-feira ele está disponível nos maiores agregadores de podcast. Então, você pode baixar o áudio e ouvir onde lhe convier. Quero agradecer a Mário mais uma vez, a você pela paciência de estar aqui conosco. Muito obrigado, Mário. Eu vou pedir que você faça as palavras finais para a gente encerrar o nosso programa de hoje. Bom, eu novamente reforço aqui o parabéns a você por criar esse espaço, por trazer para esse mercado ideias inovadoras, reflexões, provocações, porque eu acho importante ajudar a fomentar esse mercado dentro desse cenário de gestão para a história de advocacia. De novo, o meu obrigado pela oportunidade, foi um prazer muito grande, eu adoro quando eu posso contribuir, né? Se eu tenho alguma coisa para contribuir, eu sempre me sinto muito feliz com isso, estou muito grato aqui pela oportunidade. E o que eu falo, e agradecer àqueles que estão nos ouvindo, entender o seguinte, um pouco que eu já falei aqui, vou me tornar repetitivo, mas para reforçar. Nós vivemos num cenário de grandes mudanças, e elas não vão parar, pelo menos não existe nenhum indicativo aqui que demonstre que elas vão parar. Então, o cenário daqui 5 anos vai ser muito diferente do que nós estamos vivendo hoje. E qual a certeza que a gente tem disso? Obviamente, certeza a gente não tem, mas a gente só olhar para trás. Se a gente olhar 5 anos atrás, um pouco mais, nós não tínhamos uma série de coisas que nós temos hoje. Então, é razoável imaginar que daqui para frente mudanças virão, né? Nós estamos falando aqui, por exemplo, 5G, que está chegando aí. O 5G vai viabilizar uma série de ferramentas que hoje não são viáveis, sob o ponto de vista tecnológico, por questão de velocidade, e que vão trazer isso, muito provavelmente, vai trazer grandes inovações para o mercado como um todo. A área jurídica transita por tudo isso, então estar atento a isso poderá fazer que você aproveite grandes oportunidades. É a mesma coisa como surgiu, por exemplo, eu dei o exemplo do Uber lá atrás, inúmeras oportunidades para advogados. Airbnb surgiu inúmeras oportunidades para advogados, né? Então, a minha fala final é a seguinte: esteja atento, não seja refratário a ela. E mais ouse, né? Eu acho que ouse, porque se o dono do aplicativo, a pessoa que inventou o próprio Uber, tivesse olhado o táxi na infraestrutura e tivesse medo da concorrência, ele não teria implementado, mas ele ousou, ele tentou fazer diferente. Então, assim, esse o meu convite que eu deixo aí, a minha provocação. E só para finalizar, um papel de sócio de história de advocacia, quando eu falo sócio de verdade, ele tem 2 grandes papéis. Um, que é o de ser advogado, porque é uma condição obrigatória de quem pode ser sócio de advocacia, se não for advogado, se não tiver a OAB. Só que ele tem um outro grande papel, e eu costumo dizer que a maioria não está atento a isso, que é de empresário. Se você tem história de advocacia, você tem um negócio de prestação de serviço jurídico. Parte do seu tempo deve ser dedicada a pensar no negócio, olhar para esse mercado, para onde ele está indo, o que eu posso fazer. Então, não esqueça que você, além de advogado, você sócio, é também um empresário. E, portanto, parte do seu tempo deve ser, sim, dedicada a pensar no seu negócio, olhar para o mercado e tentar ver oportunidades a serem aproveitadas. Perfeito. Mário, mais uma vez, lhe agradecer a toda a audiência. Pessoal, a gente se encontra no próximo ADVCast. Um excelente dia, excelente tarde a todos. Abraço e tchau, a gente se fala. Forever young, or am I faking? On the tip of my tongue, there's a sarcasm waiting